pessoas que se inscreveram, que estão aqui para a gente dialogar, para trocarmos informações, para crescermos juntos e juntas, para pensarmos esse nosso corpo, né, como um ato político e estético e ético também. Nós vamos, então, começar as apresentações com o Guilherme Parpe, com o trabalho intitulado Os Contos Inéditos de Júlia Lopes de Almeida. Ai, adoro, a autora que eu adoro. Antigas Poéticas sob Novos Olhares. Guilherme, você tem 15 minutos para a sua apresentação, e depois de todas as apresentações, nós vamos, então, realizar o debate. Ok, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, então. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Guilherme, sou mestrando pela URGS, orientado pela professora Sinara Ferreira, e o meu trabalho é intitulado, então, Contos Inéditos de Júlia Lopes de Almeida, Antigas Poéticas sob Novos Olhares. Ele é um trabalho de resgate, então, e o meu objetivo é realizar o estabelecimento, a apresentação e atualização ortográfica de contos inéditos da Júlia Lopes de Almeida. Contos esses que ficaram restritos à imprensa, então que ela não publicou nas obras dela, a fim de oferecer subsídios, então, para a produção de uma nova edição com esses contos que nunca, né, saíram das páginas da imprensa. Então, a minha justificativa é possibilitar o acesso a esse material, a sua preservação, e para que possa voltar a circular essa parte da obra dela que acabou sendo esquecida. Então, a metodologia seria uma revisão bibliográfica a partir de aportes históricos dos estudos de gênero, da imprensa do século XIX e da crítica textual, mas na parte teórica do trabalho. Então, documental, trabalhando com o acervo da Biblioteca Nacional, que é a Hemeroteca Nacional Digital. A relevância, então, está no fato de a Júlia Lopes de Almeida ser uma das maiores escritoras brasileiras do século XIX, em termos de relevância literária e cultural, e mesmo assim a gente ainda tem essa parte da obra dela que ficou esquecida. Então, trazer à tona essa parte inédita e pouco divulgada tanto da literatura brasileira como da autora. Então, falando agora um pouco sobre o resgate de escritoras do século XIX, já desde os estudos culturais a gente podia ver essa intenção de recuperar a cultura popular como expressão de um povo ou da voz às culturas marginalizadas. Então, a gente já vê, pode regredir um pouquinho aí para ver o porquê que começou, né, esse interesse em resgatar os escritores e as escritoras esquecidos. Então, esse movimento surgiu na Europa e na América do Norte a partir da década de 70 e começou com as editoras feministas. E no Brasil foi a partir então da década de 80, com o GT A Mulher na Literatura, que começou essa intenção em reaver o passado. Falando agora então um pouco sobre a Júlia Lopes de Almeida, para quem não conhece, ela nasceu em 1862 no Rio de Janeiro e faleceu em 1934 também nesse mesmo local. Ela possui talvez uma das maiores produções para uma escritora brasileira do século XIX, mais de 20 obras publicadas, então, dos diversos gêneros. Ela só não foi para a poesia, mas a prosa, assim, foi do romance às crônicas de jardinagem, ela fazia praticamente de tudo, assim. E ela foi colaboradora, da imprensa, então um motivo até que surge, né, para justificar essa pesquisa, ela colaborou durante muitos anos na imprensa do Brasil inteiro, assim, os textos dela iam depois a gente vai ver, né, com os contos resgatados, então, assim, do Nordeste iam para o Sul, iam para todos os lugares. E um destaque é, então, o periódico O País, que era o de maior tiragem na América Latina no fim do século XIX. Ela colaborou por mais de 20 anos nesse jornal. Então, bastante tempo. E tem aquela história que algumas pessoas conhecem, que ela foi cogitada, então a participação dela na Academia Brasileira de Letras, ser a primeira mulher a fazer parte da instituição, mas no fim ela foi então deixada de fora, né, foi excluída desse espaço. Então, agora mais sobre a minha pesquisa.
é investigar, então, na Hemeroteca Nacional Digital, por contos inéditos da autoria dela. Então, como a plataforma permite a gente ir pesquisando por décadas e por palavras-chave, a gente coloca Júlia Lopes, assim, e ele vai trazendo, os dados, assim, né, vai procurando, assim, nos periódicos automaticamente. Então, alguns critérios de seleção: estar publicado em periódicos digitalizados e disponibilizados nesse acervo virtual, né, ter sido veiculado entre 1880 e 1902, então essas datas que são as datas das obras dela, década de publicação da obra de estreia, né, e do terceiro livro de contos, assim, ficar mais no começo da carreira dela, eu queria os contos dessa época. E não ter sido veiculado, então, nos livros de contos e crônicas já publicados, buscando o ineditismo, então. Sobre o resgate, então, a localização e a coleta dos contos. Em crítica textual, a gente chama de recensão essa parte, né, identificar e coletar todos os testemunhos de sua tradição direta e indireta. Diretas seriam os contos propriamente ditos e indiretas seriam citações, menções ao material, né. Eu pude encontrar, então, nesse período, já terminei essa parte da pesquisa em acervo, né, foram 21 narrativas curtas, então, inéditas, e 10 possuem mais que uma fonte, então estão publicados em mais que um periódico, e 11 possuem apenas uma fonte, então a gente tem que trabalhar só com aquela que restou, né. Aqui eu vou então mostrar agora um pouquinho dos contos, os primeiros ela chamava eram contos curtos, eles tinham esse título Iluminuras e daí o título propriamente dito. É como se ela estivesse meio que inventando um gênero ali próprio para esse tipo de texto, né, eram contos curtos. Então Iluminuras as Lágrimas, que foi publicado em vários periódicos, foi o primeiro que eu encontrei, em 1885 já, e Iluminuras os Pombos. Aqui eu tenho umas imagens para mostrar, então são contos bem curtinhos. Aí a gente vai continuar avançando e ela, continua com essas iluminuras, né, Mutações, Sensitiva e Uma Ruína. Então a gente vem publicados em mais periódicos, assim. A gente tem periódicos do Rio de Janeiro, tem periódicos, de vários estados lá do Nordeste. Aqui mais imagens, então, são contos bem curtinhos, parece até um mini conto, né, assim. Os enredos não são tão desenvolvidos. Então aqui ela começa a sair dessa questão das iluminuras, né, ela muda, a gente tem contos como A Filha do Calceteiro, Presente de Núpcias e Na Floresta, então que, largam, né, desse título inicial. E alguns continuam pequeninhos, né, mas a gente já vai ver contos maiores, então, que já se assemelham com os da obra Ânsia Eterna, por exemplo, que ela vai publicar depois. Aqui então já contos, né, de maior expressão. E é interessante porque esse conto, A Filha do Calceteiro, o título dele foi encontrado, no espólio dela numa lista de títulos que eram para fazer parte de Ânsia Eterna. Então a gente vê um conto que foi retirado, né, da publicação original, assim. Quando ela criou a lista das obras, ela acabou deixando ele de fora, então é interessante encontrar esse conto ali na imprensa. Aqui eu, não coloquei as imagens depois, porque os contos começaram a ficar muito grandes, daí não cabia no slide. Mas a gente vai ter Os Escravos, Santa Narração do Espírito. Aqui então eu coloquei umas imagens, né, só para mostrar, eles começam a ficar muito muito grandes, não cabe no slide daí. Então os últimos contos, assim, que eu encontrei foi O Frasco de Lilás, A Carta do Morto, Lágrimas Tardias, aí Duas Almas, A Pobre Pastora, Uma Santa, no meu ateliê. A Casa dela e Marinha, sendo o último de 1898. Então, depois eu não encontrei mais inéditos e quando a gente começa, então, o século XX ali por 1900, ela só vai repetindo os contos na imprensa, eu não encontrei inéditos novos. Então, agora algumas considerações sobre essa pesquisa ainda inacabada, né. A próxima etapa, então, eu vou comparar essas variantes quando tiver mais de uma fonte, fixar o texto e atualizar a linguagem, começar o trabalho propriamente, né, com os contos.
E a partir dessa nova edição, então, espero que esses contos possam retornar aos estudiosos, né, ao pessoal que estuda a obra dela, estuda a literatura brasileira, assim, para reconhecer esse lado pouco divulgado da autora. Então aqui as referências mencionadas nessa apresentação, não coloquei todas porque são muitas, e obrigado pessoal então pela atenção, essa foi a minha apresentação. Guilherme, muito obrigada pela sua apresentação. Já fiz algumas anotações, tenho algumas dúvidas, quero aprender mais com você hoje. Eu vou então rapidamente passar para a Marcela, que vai apresentar o trabalho intitulado A Cartografia da Memória nos Romances Contemporâneos Brasileiros, Por Cima do Mar, da Débora Dornelles, e Água de Barrela, que eu não conheço, estou ansiosa para conhecer, da Eliane Alves Cruz. Eu até pesquisei, fui ver que ela é carioca e tal, falei, nossa, eu conheço, preciso conhecer. Então, vou deixar a Marcela nos apresentar. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, eu vou aqui dividir tela inteira. Vamos lá. Compartilhar. Está abrindo? Sim, Todos já está conseguem ver bem? aparecendo. Está aparecendo? Então Sim. tá, vou botar em apresentação de slide. Ok, vamos lá. Bom, boa tarde a todos e a todas, eu sou a Marcela. Eu começo a minha fala agradecendo as professoras Alsmia, a Giovana e a Lucilene por me aceitar mais uma vez, me dar mais essa oportunidade de troca, né, e diálogo que nós tivemos ano passado, foi muito bom para a minha pesquisa e espero contribuir nessa troca hoje também. A minha comunicação, como foi dita, é intitulada Cartografia da Memória dos Romances Contemporâneos Brasileiros Por Cima do Mar, de Débora Dornelas, e Água de Barrela, de Eliane Alves Cruz. A minha apresentação de hoje ela é atravessada ou intercruzada por duas epígrafes. Eu estou apresentando os slides, mas não vou ler os textos do slide, eu deixo à disposição para vocês, mas assim, para acompanhar e quem quiser ler as citações que eu trago, tá? Então, a primeira epígrafe é da escritora intelectual brasileira, Conceição Evaristo, que nos aponta nesse texto curto o não fechamento da história, e não, ou melhor dizendo, das histórias. A segunda é da escritora sul-africana, Nadine Gordimer, que defende a visão particular do autor sobre a sua sociedade. A Gordimer trabalha com, ela centra o pensamento dela na questão do autor, da visão do autor em relação à sua sociedade, como é que ele traz isso para a ficção, né? Essa era uma questão para Nadine. Partindo da ideia do não fechamento da história e do termo olhar particular do escritor, é possível questionar, e aí está a pergunta em cima, quais são as linhas narrativas da história colonial e escravista brasileira. E aí, para tensionar essa pergunta, eu venho acompanhada do Eduardo Said, né? Se olharmos para os fatos históricos a própria história oficial, enquanto narrativa produzida por um determinado grupo de pensadores, compreenderemos que há uma grande possibilidade de que muitos objetos, lugares ou tempos sejam atribuídos papéis e significados que adquirem validade, objetiva só depois dessas atribuições terem sido feitas. Fecha parênteses com Said, ou seja, podemos entender a historiografia enquanto uma das linhas de reflexão possíveis para o passado colonial e escravista, mas não a única. Entre as linhas possíveis para narrar as experiências da diáspora está a literatura. Ficção pode servir enquanto território de reflexão sobre o passado vivido e seus ecos no presente. Aqui está. E seus ecos no presente. Pensando a literatura em seu campo ampliado, eu uso o termo campo ampliado, que é um termo que foi desenvolvido, um conceito desenvolvido pela crítica de arte Rosana Krauss. Então, o pensamento da literatura enquanto campo ampliado com a história, intercruzada com a questão racial na literatura contemporânea brasileira, opto pelas escritas de mulheres. As experiências de resistência e resistência à escravidão nas Américas são marcadas pela forte presença das mulheres. Entretanto,
Quando o passado vira história escrita, os nomes de algumas dessas mulheres não são mencionados, apesar de seus feitos e de suas existências dedicadas à luta contra a opressão racial e de gênero. Por entender a escrita feminina a partir de uma multiplicidade de vozes, com subjetividades diversas e, nos termos da filósofa Djamila Ribeiro, lugares de fala distintos, centro a minha reflexão sobre a linguagem literária enquanto território de rememoração das histórias da diáspora na escrita da jornalista e escritora carioca, mulher negra Iliana Alves Cruz, uma referência relevante na literatura negra brasileira, e da artista plástica e escritora contemporânea, mulher branca, Débora Dornelas, vencedora do Prêmio Casa das Américas no ano 2019. O livro Água de Barrela, né, é o primeiro romance de Iliana Alves Cruz, ele foi publicado em 2018, baseia-se nas histórias da família da própria autora, começando com a travessia forçada da África para o Brasil até os dias atuais. As vozes das protagonistas Anonina, Marta, Damiana e Celina, 4 gerações de mulheres negras, nos contam sobre o passado colonial a partir de suas perspectivas, isto é, sob a ótica de mulheres negras. Cruz considera o romance uma costura entre memória e o passado histórico. Em sua fala no simpósio Narrativas do Oficial, em 2020, na UERJ, Iliana Alves Cruz explica que, através da literatura, ela tenta refletir sobre o Brasil. Para a escritora, a combinação entre a pesquisa historiográfica e o exercício de imaginação da escrita ficcional foi fundamental para costurar as lacunas do passado. Cruz ainda ressalta que, no caso das pessoas escravizadas e seus descendentes, a escrita possibilita a reconstrução de vidas de seres humanos que, para não sucumbir, para não morrer, precisaram reconstruir e fazer uma caminhada em novas bases. A construção narrativa desta obra se desenvolve na cidade de Cachoeiro, no interior da Bahia, e rememora o Rio de Janeiro e a cidade de Salvador. Cruz forja sua escrita a partir da experiência compartilhada por sua tia-avó, Anonina, portadora de esquizofrenia paranoide. Já em Por Cima do Mar, que também é de 2018, o primeiro romance de Débora Dornelas, esse que nasceu de um conto, né? A autora ela escreve um conto e a partir desse conto nasce o romance. Possui uma narrativa dividida em 2 momentos, cuja narradora é também uma mulher negra, Lígia Vitalina da Conceição, Brasil. A primeira fase se passa em Brasília e Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, onde Lígia, filha de uma cozinheira em Candango, cresceu. Lígia se forma em História pela Universidade de Brasília. A segunda fase se passa em Angola, quando Lígia vai morar após o seu casamento com o angolano José Augusto, em Benguela. Em entrevista ao programa Tirando de Letra, em 2019, a autora afirma que seu romance tem uma agenda antirracista. As cartografias da memória começam pelos títulos dos livros. Água de Barrela, nome de um alvejante caseiro que foi muito usado pelas mulheres escravizadas, posteriormente pelas lavadeiras, para branquear as roupas. Por Cima do Mar faz referência ao Oceano Atlântico, rota da travessia transatlântica das pessoas africanas escravizadas, caminho entre o Brasil e o continente africano. Os romances se distanciam do retrato de África e dos descendentes da diáspora, inspirado no tráfico de pessoas escravizadas, que reafirma a objetificação do corpo negro. As temporalidades das narrativas são distintas, no entanto. Cruz opta pelo passado colonial, no território baiano, entre o Recôncavo e Salvador. A escritora inscreve a estruturação das relações étnicos-raciais a partir da experiência das pessoas escravizadas. Dornelas escolhe a contemporaneidade, na cidade símbolo da arquitetura moderna, da arquitetura moderna brasileira e do poder político nacional, Brasília. A autora expõe o eco de continuação da estrutura racial e social do período colonial e escravista. O tempo presente, passado, o tempo passado, presente, passado se encontra em África. Aqui me refiro à África negra, e esta linha da geografia afetiva das obras rompe com 2 elementos estruturantes do discurso colonial. O primeiro, o questionamento da humanidade dos povos africanos e dos descendentes da diáspora.
Para o escritor nigeriano Chinua Achebe, há infinitas variações do imaginário colonial. No entanto, no centro de todos os problemas que a Europa teve ao formar sua imagem de África, estão a questão simples do africano como ser humano. Afinal, eles são, não são como nós. O segundo, a imagem de África produzida sob o jugo do protetorado colonial europeu, ainda nas palavras de Achebe, concebida para facilitar dois gigantescos eventos históricos, o tráfico transatlântico de escravos e a colonização da África pela Europa. Eu passei o slide, e esses slides são duas citações, uma do livro da Eliana e o segundo da Débora, que eu vou explicar agora nos próximos parágrafos. O Oceano Atlântico, rota das pessoas escravizadas que saem dos portos africanos, como Ulofos, Mandingas, Sorais, apenas para citar algumas das etnias culturais que foram transladadas, no navio negreiro, são despidos da sua subjetividade, de suas identidades étnicos culturais e chegam no porto das Américas sob o signo da objetificação. Humanas mercadorias humanas, nomeada pelo colonizador negro-africano. Em Água de Barrela, esta experiência de ser humano na condição de escravizado, contada a partir do personagem Aikin, reconstrói as subjetividades apagadas na travessia do Atlântico, restitui as especificidades etnoculturais das memórias da diáspora. Aí a primeira citação desse slide é justamente a introdução do primeiro capítulo do livro, no qual a autora apresenta o seu primeiro ancestral que chega ao Brasil num navio negreiro. Então, a descrição dele, ou, né, na parte dentro da ficção, o que seria essa travessia. A escrita de Eliana Alves Cruz recusa o confinamento aos processos e cronologia da historiografia eurocentrada. A memória, como modo de conhecer outras metodologias para as histórias, é o não saber que conhece, usando as palavras de Lélia Gonzalez. Por Cima do Mar, a protagonista, Lígia Vitalina da Conceição Brasil, sobrevoa o Atlântico, o mesmo oceano que sua trisavó, Josefa, atravessou a bordo de um navio negreiro. O Atlântico, lugar de intercruzamento do passado, presente e passado. Aí a segunda citação desse slide, que é, na realidade, o início, a primeira página da segunda fase do livro, em qual ela descreve essa experiência de atravessar o Atlântico. A narradora personagem desembarca em Luanda, cidade portuária relevante para a travessia transatlântica entre a África Central e as Américas, durante o tráfico de escravizados. Entre os séculos XVIII e XIX, as pessoas originárias da África Central representaram a maioria significativa entre os escravizados nas Américas. Alguns exemplos. Na Carolina do Sul, eles representaram 60% da mão de obra escravizada. No Haiti, 51%. No Brasil, foram trazidos de Angola 68% da mão de obra escravizada. Em Água de Barrela, a experiência da diáspora passa de números, parte de uma estatística, a rememoração da vida narrada do ponto de vista de Joaquim. Aí aqui eu trago mais um trecho da mesma página, no qual a autora está refletindo ou está falando sobre essa questão do tráfico de escravizados e o que acontece num território que é diferente de Por Cima do Mar. Por Cima do Mar está centrado em Angola e a da Eliana é onde hoje é a Nigéria, né? Já em Por Cima do Mar, as vivências durante os conflitos pela constituição da nação angolana são escritas pela narradora personagem, tendo como referência as memórias pessoais do pai de José Augusto, seu marido. A memória dele é a ponte entre as histórias sobre a guerra pela libertação nacional, do âmbito individual, Antônio Lacundio, que é o nome do sogro, e do coletivo Sociedade Angolana. Aí está aqui, nesse segundo slide, exatamente esse momento que a autora, a narradora personagem, relata a experiência do sogro. Estes eventos históricos são narrados por Lídia
a partir das conversas com sua sogra, Dona Eulália. A fala da sogra revela o processo violento da descolonização. As duas mulheres negras, de gerações diferentes, com experiências distintas nas ex-colônias portuguesas, Brasil e Angola, olham criticamente para o passado e sua reverberação no presente. Em ambos romances, os personagens questionam a historiografia da colonização e inscrevem a história da colonização no termo entendido por Frantz Fanon, filósofo e psiquiatra antilhano. Para Fanon, a escrita histórica do colonizado é o caminho para fazer existir a descolonização, a imobilidade a qual o condenado colonizado só pode ser questionada se o colonizado decidir por termo a história da colonização, a história da pilhagem para fazer existir a história da nação, a história da descolonização. Dá só um minutinho que o meu papel caiu aqui. Fica à vontade, Marcela, tranquilo. Sem querer aqui. Por fim, os romances escolhidos para esta comunicação e corpos da minha pesquisa podem, e por que não dizer, devem ser lidos na chave de entretenimento ou pelo prazer da leitura. Contudo, o convite por parte das autoras para olhar, ouvir, refletir para além de suas tramas existe. As narrativas da historiografia oficial, da rememoração e da ficção se encontram no território da literatura, criando múltiplas significações, alterando representações em uma temporalidade circular do passado que, por vezes, parece não passar. Muito obrigada. Aqui segue as referências e desculpe, foi um pouco... Imagina, delícia te ouvir, Marcela, sempre um prazer, muito obrigada. Depois vamos conversar mais sobre esses romances, quero aprender também com você. Nós temos em seguida o trabalho da Jéssica Maria Cruz Silva, cujo título é A Visibilidade da Voz Feminina em Vozes do Deserto, da nossa queridíssima Nélida Pinhon. Jéssica, fica à vontade para apresentar seu trabalho. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Aqui projetar os slides. Dando certo aí para visualizar o slide direitinho? Tá sim. Tá em tela cheia? Sim. Então, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui participando deste evento. O meu nome é Jéssica, eu sou mestra em letras pela Universidade Estadual do Piauí, e o trabalho que eu trouxe para este simpósio, ele foi fruto de pesquisas realizadas ao longo do meu mestrado, já que Nélida Pinhon foi a autora que eu estudei na minha dissertação. E o trabalho que eu irei apresentar, ele tem como título A Visibilidade da Voz Feminina em Vozes do Deserto, de Nélida Pinhon. O objetivo, né, deste estudo, ele consistiu em investigar o comportamento transgressor de Sherazade na releitura de Nélida Pinhon, considerando os limites da opressão e da resistência no bojo das relações sociais árabe-muçulmanas. E para direcionar esta pesquisa, nós utilizamos os fundamentos da crítica feminista, teorizados por autoras como Bari, Holanda, Queiroz, Schmidt, Lauritz, Zolim, o que possibilitou analisar os mecanismos estético-temáticos do romance Vozes do Deserto a partir de uma perspectiva crítica fundada no feminismo, por elucidar significativos aspectos da emancipação da mulher, além de evidenciar, né, a violência aplicada contra o corpo feminino, suscitando aí discussões em torno da hierarquia entre os gêneros em contextos sociais diversos. Nélida Pinhon, ela é uma renomada escritora contemporânea brasileira, que tem aí uma vasta bibliografia, né, que contempla desde romances, contos, ensaios, memórias, autobiografias,
e teve a sua estreia no meio literário em 1961, com a publicação do romance Guia Mapa de Gabriel Arcanjo. Então, desde o início, Nélia Pinhon, ela foi uma autora que marcou seus textos, né, com uma estética diferencial. E ela foi, na primeira fase, né, do seu projeto literário, rotulada pela crítica como uma escritora hermética, né, de difícil compreensão. Nas palavras de Sônia Regis, que é uma das primeiras críticas a recepcionar a produção de Nélia Pinhon, o discurso literário da autora funda oposições, contraria valores já estabelecidos, ocupando-se com a transgressão de todas as regras para afirmar a invenção como um impulso unificador. Então, ela luta, né, contra a repressão verbal que é imposta por aqueles que estão no poder, né, que legitimam aí uma sintaxe oficial. Em sua escritura tem vigência a subversão sob a tutela do imaginário. Ela procura recuperar o avesso da história, dar voz à experiência humana que foi omitida da história oficial. Então, essas narrativas, elas sempre estão colocando aí como protagonista mulheres, né, que trazem para a narrativa questionamentos que funcionam enquanto denúncias, né, que trazem uma postura crítica da linguagem e, através dessa postura crítica, proporciona ao leitor muitos questionamentos, né, muitas indagações em torno de vários contextos sociais. O romance Voz do Deserto, que foi o corpus, né, desta pesquisa, ele foi analisado a partir de uma perspectiva crítica, fundada no feminismo, por reconhecer neste um componente essencialmente emancipatório com relação ao sujeito mulher, definido por suas práticas sociais, por seus modos de representar-se, de ser representado nas diversas formas de expressão culturais, pelas marcas de gênero. Então, é uma abordagem teórica, né, metodológica, onde a questão da mulher, as suas imbricações, elas estão localizadas historicamente. Bari enfatiza que a crítica feminista ela está calcada na importância das questões de gênero, seja na história, na política, na cultura, em diferentes lugares e períodos. Inerentemente interdisciplinar, o feminismo ele examina os lugares e períodos. O feminismo examina o relacionamento entre homens e mulheres e as consequências dos diferenciais de poder para a situação econômica, social e cultural das mulheres e dos homens. Então, assim, é uma força política, né, potencialmente crítica, que desestabiliza premissas que são instituídas por discursos dominantes, né, que assumem aí como ponto de partida o direito que grupos marginalizados, invisibilizados historicamente, têm de falar, né, de participar dos domínios políticos que usurpam, né, que excluem as suas realidades históricas. Assim, no momento em que a mulher ela assume essa posição emancipatória, ela é colocada em uma posição emancipatória, né, dentro da narrativa, ou reflete criticamente sobre o seu papel na sociedade, ela passa a trazer para o texto literário, né, suscitar essas discussões em torno dessas formas institucionalizadas, né, de hierarquização, promovendo aí uma reflexão sobre a história silenciada, né, instituindo um espaço de resistência contra formas simbólicas de dominação, através da criação de novas formas representacionais, que é exatamente isso que Nélia Pinhon faz com a personagem Sherazade. Então, por meio de uma visão de discurso enquanto estruturador, né, de uma sociedade, a crítica feminista ela permite fazer uma análise histórica dos mecanismos de poder, né, de pensar em possibilidades de resistência à ordem simbólica dominante. Então, o romance Voz do Deserto, ele foi construído em torno da personagem Sherazade, como eu já mencionei, que é uma personagem retomada da literatura árabe, né, do livro das Mil e Uma Noites, e ela é apresentada no romance de Nélia Pinhon como uma audaz heroína, né, que salva a si e também as demais jovens de Bagdá do castigo da morte que foi decretado pelo califa enquanto punição, né, pela traição que a esposa dele cometeu. Então, assim, é uma personagem que está inserida em um espaço que é regido pela religião islâmica, né, e ela utiliza
o poder da sua imaginação enquanto uma estratégia de resistência. E além dela conseguir livrar as mulheres de Bagdá desse castigo de morte, ela também alcança a sua liberdade após um certo tempo. Então, assim, no livro das Mil e Uma Noites, né, todo esse protagonismo da personagem, essa estratégia diferencial que ela utiliza para vencer a morte, são deixados em segundo plano. No livro das Mil e Uma Noites, o que ganha destaque realmente são os contos, né, maravilhosos que ela narra noite após noite, né, a fim de manter sempre o interesse do rei, né, aceso pelo desfecho da narrativa, que propositalmente era interrompida a cada manhã. E assim, ela impedia, né, que o rei a entregasse para ser decapitada. Então, por quê? Né, o porquê desse castigo, como eu já mencionei, é que depois que ele foi traído, né, pela esposa, ele acabou passando a acreditar que todas as mulheres com quem ele se casasse iriam enganá-lo. Então, como vingança, né, ele resolve unir-se todos os dias com um jovem diferente, e depois da noite de núpcias, era decretado, né, a essa jovem a morte. Então, assim, quando Nélida Pinhon retoma, né, essa personagem, ela coloca essa personagem em uma condição, né, em uma posição emancipatória, né, em uma condição de heroína. E isso é constantemente evidenciado na narrativa, né, esse comportamento destemido da personagem é constantemente evidenciado, né, considerando aí que ela é uma personagem que está inserida em um grupo social árabe, né, de religião islâmica. Então, no Islã, existe uma condição específica da mulher, né, caracterizada aí pelo isolamento, né, pelo controle da sua sexualidade de forma bem mais extrema, né, do que em outras sociedades. Então, a vestimenta, ela é um dos instrumentos de pudor, né, que marca aí a devoção, né, a obediência à lei de Alá, e deve proteger o corpo feminino de olhares maledicentes. Então, aquela que não se cobre, né, adequadamente, ela é indigna de respeito, né, e está sujeita a ser molestada. Então, a vestimenta ela é uma forma de neutralizar, né, esse poder de sedução da mulher no espaço público. E como exemplo dessa questão da vestimenta, nós temos o uso do véu, né, que é uma peça que frequentemente ela é vista, né, como uma forma de opressão, justamente por invisibilizar, né, a presença feminina. Só que em Voz do Deserto, Nélida Pinhon, ela dá para essa peça um status diferente, né, como aqui nesse trecho. Transparentes e delicados, os véus para as irmãs, quando ela fala irmãs, né, se refere a Sherazade de Nazarda, que eram as personagens que foram, né, que estavam lá no palácio do califa. Os véus para as irmãs integraram-se imediatamente à esfera da imaginação. Persuasivos por natureza, eles guardavam e exibiam o que estivesse sob o foco da atenção masculina. Enquanto cumpriam esta função, preservavam as incertezas dos sentimentos femininos, o inesperado desequilíbrio da razão, os momentos em que a alma, tentada pela melancolia, não se contém. Mas ao tempo que estes véus escondiam, permitiam igualmente que qualquer das irmãs ao resguardo deles se refugiasse, mesmo em pensamento, na gruta do pecado, a fim de regozijar-se com prazeres sigilosos, na caverna onde o desejo brilha e umedece os sonhos. Então, a personagem, né, Sherazade, juntamente com sua irmã, elas aproveitam o fato de que ninguém pode ver, né, o seu rosto através do tecido e cria em torno de si uma atmosfera de mistério, né, que fortalece aí a sedução exercida por suas narrativas sobre o califa. Então, percebe-se também um jogo erótico, né, que a autora, ela atribui a essa vestimenta e o quanto que as irmãs, elas se valem dessas condições, né, para desfrutarem aí de prazeres sigilosos, né, como ela coloca, tidos aí como pecaminosos, né, mas que na escrita pinhoniana elas são aí valorizados, né, enquanto uma forma de evidenciar essa linha tênue, né, entre a opressão e a resistência que marca a narrativa em vários momentos. Então, a personagem, ela traz para a narrativa
uma forma inaugural, né, de neutralizar a violência que tinha sido instalada lá no reino de Bagdá. A sina dela não era vencer o califa na cama, né, como as outras jovens tentaram anteriormente, mas vencê-lo noite após noite, né, quando impedia que ele a mandasse para ser decapitada, justamente porque ela conseguiu atiçar sua curiosidade, mantê-lo interessado no restante da história na noite seguinte. E sempre traz para a narrativa vários questionamentos, né, que suscitam aí discussões em torno dessas hierarquias, né, de comportamentos, de anseios que rompem com essas ordens simbólicas de dominação, como aqui nesse trecho, quando ela questiona sob que pretexto fosse, não havia justificativa para a matança das jovens. Com que direito arbitra sobre a vida dos súditos, enlutando as famílias em nome da honra ferida? Então, assim, é esse comportamento transgressor, né, da personagem uma forma inaugural, né, para vencer a morte. São características que estão fortemente marcadas, né, no romance, e é enfatizado também justamente no momento em que a autora vai descrevendo que todas as jovens anteriores, elas aceitaram o seu fatídico destino, né, e não tomaram nenhuma atitude em relação a isso, justamente porque acreditavam ao califa a palavra final, né, do seu destino, enquanto homem, né, e autoridade real. Suas antecessoras, noivas como ela, confiantes na própria beleza, esperaram do monarca consideração. Nenhuma das jovens vindas ao palácio fizera qualquer cena. Todas limitaram-se ao pranto contido e a rezar por Alá e seu profeta, ainda que lastimassem o fim prematuro. Sherazade fora a primeira a interromper a sequência das execuções, quando o califa, a despeito de o verdugo esperá-lo à entrada dos aposentos, sentia-se impedido de cumprir o preceito da lei, sempre no mesmo horário, frustrando o carrasco cada vez que ele negava a vítima para o sacrifício. Então, assim, essa ordem social, né, com as suas relações de dominação, de direitos, de imunidades, né, de injustiças das mais intoleráveis, ela é estabelecida com base em processos que transformam o arbitrário cultural em natural, né? Então, são esquemas de pensamento que são produtos, né, de uma incorporação dessas relações hierárquicas que tomam aí o princípio masculino enquanto parâmetro. Bourdieu, ele afirma, né, que essa lógica da dominação, ela é exercida em nome de um poder simbólico, né, que é internalizada aí tanto pelo dominante, como também pelo dominado. E para se alcançar a ruptura, né, desse esquema de dominação simbólica, é necessário que os dominados, eles adotem sobre os dominantes e também sobre si mesmos, né, o próprio ponto de vista dos dominantes. E é exatamente dessa forma que age Sherazade, né? Ela consegue manejar com destreza, né, as rédeas da imaginação, consegue despertar, né, manipular o califa, e com a ajuda da sua irmã, né, e também de Jasmine, que é uma outra personagem feminina na narrativa, também de muita relevância, ela faz com que o califa repense, né, sobre o seu decreto de morte às jovens do reino. Então, assim, é uma personagem que assume, né, uma postura de mulher que é capaz de alterar uma determinada situação e abre, durante vários momentos, né, do enredo, espaço para indagações sobre si mesma, né, sobre a sua condição dentro do grupo social do qual ela faz parte. Então, assim, essa forma como Sherazade é recriada, né, por Pinon, sob a perspectiva feminista, ela traz aí uma criação de novos espaços, né, que rompem com espaços sociais que são instituídos enquanto femininos. E só para finalizar essa parte de análise, eu trouxe aqui um trecho, né, do epílogo do livro Das Mil e Uma Noites, que mostra que essa postura diferencial, né, da personagem no romance pode ser realmente confrontada, né, com o final lá do livro Das Mil e Uma Noites, né, que mesmo depois de ter passado noites em claro, né, sob a mira de um rei que pudesse ordenar a sua morte ao menor descuido,
A personagem, lá no livro das Mil e Uma Noites, ela continua casada com ele, né, e em nada se opõe às suas decisões. Então, esse epílogo aqui do clássico árabe, ele cumpre com aquilo que Schmitt chama de script básico, né, da trajetória feminina, trazendo aí uma sequência de ações que estão pautadas, né, dentro de padrões de comportamento que são reforçados socialmente enquanto femininos, né, com o casamento, a maternidade. E já partindo para as considerações finais, Vozes do Deserto é um romance, né, que rompe com os limites geográficos e culturais do Ocidente, dando aí visibilidade para uma personagem oriental, né, não com o intuito de mobilizar sentimentos de aversão frente à identificação do outro, mas buscando aproximar contextos históricos sociais de diferentes partes do mundo. Dentro de uma visão macroscópica, através do contato entre sociedades distintas, é possível compreender, a partir de um olhar desorientalizado, a cultura, a política, a religião, enfim, o desenvolvimento de organizações sociais para além do Ocidente. Então, o feminismo transgressor, ele foi incorporado pela protagonista, considerando os limites da opressão e da resistência, na medida em que rompe com algumas das normas de regulação do gênero para se inscrever em um patamar superior, cuja visibilidade, né, que a personagem adquire na narrativa, possibilita aí o reconhecimento da mulher na linha evolutiva do tempo, resgatada, recriada e atualizada no romance pinhoniano. Sherazade, ela representa não somente as mulheres do Oriente, né, mas as mulheres de todos os lugares do mundo, libertas de qualquer tipo de submissão, de preconceito, de opressão, de violência e, sobretudo, da morte. E essas foram as referências, né, que eu utilizei para embasar teoricamente a minha fala, e muito obrigada pela atenção de todos e todas aqui presentes, e me perdoe pela dicção um pouco fanha, né, que eu estou assim me recuperando de uma pesada gripe. Acho que estamos todos nos recuperando de alguma forma, Jéssica, eu também estou assim. Aqui em casa foi meio que parcelada a gripe, né? Ora fui eu, depois marido, depois as crianças, de modo que estamos todos aí imersos nessas viroses. Fica tranquila. Então, é um prazer ouvir você, um prazer ouvir as suas reflexões. Tenho algumas perguntas e quero estabelecer alguns diálogos com você aqui na nossa rodada de conversa que vai acontecer daqui a pouquinho. Nós vamos dar continuidade, então, às apresentações com o trabalho da Caroline, intitulado O Corpo Travesti como um Território de Disputas e Conquistas. Breve análise de relatos autoficcionais. Estou curiosíssima, Carol, para te ouvir. Vocês estão vendo? Ai, desculpa. Vocês estão Imagina. vendo? Sim. Bom, obrigada, Giovana. Obrigada, professora Giovana, professora Lucilene, por me aceitarem, por me darem esse espaço para apresentar minha pesquisa, minha investigação. Boa tarde a todos, todas, todas, colegas. E eu coloquei esse título, né, O Corpo Travesti como um Território de Disputas e Conquista, breve análise de relatos autoficcionais. Faz parte do meu projeto, da minha investigação do doutorado, onde eu faço uma cartografia dos corpos da literatura contemporânea entre Brasil e Argentina nos últimos 10 anos, né? E um dos corpos seriam os corpos travestis, dentro dos corpos lésbicos, héteros e trans. Eu parto desse trabalho pensando que a literatura e a arte não são objetos estéticos passivos, né? São práticas culturais que negociam significados e expressam subjetividades. E essas novas configurações dessas literaturas, mais ou menos nos últimos 10 anos, elas questionam o cânon social e textual e constroem novos modos modos alternativos de subjetividades, né? Visibilizando determinadas identidades que às vezes não são uniformes dentro de uma sociedade cis heteropatriarcal, para dar sentidos também a esse corpo nessa sociedade. Pensando um pouco como afirma Butler, né, que é necessário reivindicar determinadas posições, né, e questionar esses comportamentos para negar essas abjeções, né, rebelar-se contra hierarquizações desse sistema cis heteropatriarcal e dar oportunidade para que esses corpos se visibilizem, né? E na literatura é uma forma, né, o texto literário, as performances são formas que possibilitam esse lugar, né? Esse lugar de reflexão, esse lugar de narrar,
momento de rememorar a sua própria história, e dar um espaço e um lugar de fala, né, para a visibilidade desses corpos. Vocês vão me orientando, porque como eu não vejo vocês, eu não sei se está passando os slides, eu passei. Eu começo com essa frase da Luana Berkes, que foi uma ativista dos direitos travestis, estudiosa dos estudos travestis na Argentina, onde ela diz isso, né, que um mundo cheio de lagartas, né, capitalistas, tem que ter coragem para ser borboleta. E o objetivo hoje que eu trouxe aqui foi fazer uma breve análise da disputa e conquistas dos corpos travestis de algumas escritoras, através de como elas performatizam essa memória e essas memórias autoficcionais, né? Eu vou trabalhar com a Camila Sousa Vichada, foi traduzida no Brasil, com o texto Las Malas, e no Brasil saiu como O Parque das Irmãs Magníficas, Nath Menstrual e a Suzy Schock, que são argentinas, e a Mara Moura brasileira. Poderia ter incluído outra, uma chilena, a Cláudia Rodrigues, eu falei, não, já era demais para apresentar aqui. O que eu penso aqui, né? O que me interessa? As narrativas do corpo travesti como esse território de disputa e conquista, mas para chegar nesse território de disputa e conquista, existem 3 estudos que são necessários para a gente entender, né, onde estão inseridos esses corpos. Não vou entrar, obviamente, nas questões dos 3 estudos, mas o que me interessa dos textos e dos estudos queer, ou queer, na América Latina, a ideia do corpo, né? O corpo como instrumento, como o corpo quando ele ganha significado somente no social, né? O corpo se constrói socialmente e se constrói de uma forma simbólica na sociedade, né? E esses corpos, justamente os corpos trans e travestis, eles são vistos como anômalos, né? Raros, monstros, né? E é o que o Preciado vai dizer, que esses corpos eles são necessários na sociedade para causar justamente essa tensão, para que a gente reveja a forma de pensar dessa sociedade cis heteropatriarcal. Esse corpo, que é um corpo queer, o queer aqui latino-americano, apresenta marcas e memórias de sujeitos que estão em constante disputa, né? Uma disputa corporal, uma disputa identitária e uma disputa territorial, né? Esses corpos, muitas vezes, eles vão se materializar através da literatura ou de atos performáticos, né? Para poder se expressar, para poder se construir. Penso um pouco dos estudos trans, aqui o que me interessaria falar e trazer é que esses estudos trans são fundamentais na América Latina, principalmente na nossa situação de sul global. Eles começam a aparecer nas academias dos anos 90, então são 3 estudos que saem da rua para a academia, e eu acho isso fundamental. E o que me interessa dos estudos trans é pensar o que o Blas Rad vai dizer de que as pessoas trans têm que ser vistas como um material epistemológico, ou seja, suas narrativas em primeira pessoa, narrativas autoficcionais, têm que ser visto pela academia como um material epistemológico, como um material de conhecimento, né, dentro do universo acadêmico. Então, pensar que essas individualidades, essas memórias, essas narrativas, essas subjetividades, esses corpos, eles vão contar experiências que contribuem para que a gente possa construir, né, uma forma de pensar sobre o corpo travesti. Na América Latina, não tem como desvincular estudos trans com a literatura, eles andam o tempo inteiro juntas, né? Elas se constroem juntas, né? A literatura se apresenta como esse espaço de transformação, alteração dessas subjetividades, onde essas vozes, né, subalternizadas podem ocupar um lugar de resistência e podem ocupar um lugar de visibilidade, né? Dos estudos travestis, é muito sul global, e aí se a gente for mais sul é uma perna, digamos, que saiu dos estudos queer, sai dos estudos trans, mas na Argentina ganha justamente como estudos travestis, unicamente pensando nesse corpo travesti, né? Nesse corpo que está em um processo de devenir constante, que agora eu vou falar. Passo aqui para os estudos travestis, né? Eles têm 3 grandes eixos: a questão da identidade desse corpo em devenir, que eu já vou falar, a questão do movimento político e a questão da cidadania. Ou seja, os estudos travestis, eles vão girar em torno desses 3 grandes eixos, esses 3 grandes conceitos bastante complexos, né? Mas que vão dar pé para esse modo de subjetividade. Não tem como falar de identidade sem estabelecer esse corpo como um ato político, né? E não tem como falar de movimento político sem pensar em direitos humanos e cidadania, né? Agora, em agosto, na Argentina,
justamente vai se votar a lei das trabalhadoras sexuais, né? E principalmente das trabalhadoras sexuais travestis. Então, é um universo que é político, ele é da rua, e ainda assim ele é literário, né? É um trânsito complexo. É como a Berkes vai dizer, os estudos travesti é de uma complexidade imensa, né? E a gente ainda está em processo de construção. Pensa que ele começou a aparecer a partir dos anos 2000, 2003, na Argentina. Dentro desses modos de subjetividade, eu chamo atenção para três que aparecem nesses relatos autoficcionais ou performáticos. Performáticos por quê? Da Suzy Schock, eu tomei os vídeos do YouTube, né, que ela publica os seus contos, a sua música, e ali ela faz uma performance do gênero, né? Eu uso essa ideia da identidade de devenir, que é devir, que é do escritor argentino Perlonger, onde ele diz que o devenir é uma mutação, é uma forma alternativa, é um soltar de sexualidades. E a Berkes vai dizer que esse devenir é o ponto de partida do corpo trans travesti. Né? Ele é sempre o ponto de partida, mas nunca o ponto de chegada. Ele é um processo, ele é algo que vem. Então, esse corpo também vai ser algo que vem, essa identidade vai se construir, esse corpo vai se construir, né? Se a gente pensar que a gente pode pensar em gênero da Butler, esse gênero que se expressa a partir de atos performáticos, né? De práticas discursivas. Esse corpo, ele aprende, né? Ele aprende gestos, ele aprende posturas, maneiras. Então, esse é um processo em esse devenir, esse vir constante, né? Algo que vem constantemente. E o outro eixo desses modos de subjetividades é a questão do exílio, né? O exílio marcado como algo, esse corpo, e essa identidade, ele não pode permanecer onde ele está para se conformar. Ele necessita exilar, ele necessita o abandono. Ele necessita encarnar, dramatizar, reproduzir esses atos performáticos fora do lar, né? Fora do lugar onde ele habitou, onde ele cresceu. Não vou ler os trechos, né, mas eu quero chamar a atenção para alguns eixos, então, dentro dessa questão do corpo, identidade e exílio, pensar o corpo e a identidade, como se forma esse corpo, ele incomoda, ele chama atenção, a sociedade rechaça o tempo inteiro, e ele vai ganhando conexão cada vez mais quando esse corpo vai crescendo. E é o que a Berkes diz, que eu acho que é fundamental quando ela diz o corpo travesti, ele não pode ficar no armário como o corpo lésbico e gay. Ele sai rápido, né? Ele não consegue se esconder. E aí é onde nasce o castigo, a punição, o não se encaixa, não pertence. Chama atenção para um trecho da Mara Moira, aqui, quando ela diz que a vida inteira me disseram homem. E não foi difícil perceber que se eu não fosse homem, né, esse homem para que me criaram. Depois tem esse da Nath, que é terrível, né, quando ela diz que o pai diz, né, e a mãe, se eu tiver um filho puto, eu amarro ele na cama e eu corto as bolas com uma gilete. E a Vijada que vai dizer que o pai disse para ela, isso a gente tem essa autoficção, a gente tem vários textos da Vijada, onde o pai diz para ela, se eu tivesse um filho puto ou drogado, eu mataria. Então, esse mundo do corpo trans é um mundo que é um mundo violento e é um mundo do abandono. Então, esse corpo, quando ele começa a aparecer, ele vai ser exilado. E aqui eu tomo saída um pouco para pensar na fratura, né, que ele diz desse incurável entre o ser humano e o lugar natal, e essa tristeza que esse corpo necessita sair desse espaço, né? E da Glória, da Zaldúa, que vai dizer que esse corpo, ele tem que abandonar a família, né, para encontrar a si mesma, né, para encontrar a sua natureza, um pouco lacaniana a Glória, né, tipo, encontrar a sua sombra, e é na sua sombra que se constrói a identidade travesti. E aí é onde o texto literário vai refletir esses momentos, né, desse entre homem e mulher, entre a minha casa e a rua, porque esse corpo tem que se exilar, e esse corpo sai do interior e vai para a grande cidade, esse corpo se conforma sempre, né, nas grandes cidades, e todos eles migram, né? Então, a Mara Moira disse que também teve que sair de casa, a Nath Menstrual disse que com 17 anos ela tomou, que ele diz assim, eu tomei minha vida e tive que sair de casa. Michela também vai dizer que a casa é uma ameaça para as filhas e os filhos trans ou as filhas travestis, sair dela é uma obrigação, então esse corpo necessita sair para se construir. E ele encontra a rua, né? E ele encontra a rua, e ele encontra um lugar de violência e de trabalho sexual.
mas que, ao mesmo tempo, dentro desse universo, é o que eu chamo de saberes práticos de como sobreviver ao mundo travesti. Elas vão encontrando maneiras de sobreviver. Não trouxe todas aqui, né? Mas existe um nível de violência bastante marcado dentro do trabalho sexual. Todas elas vão passar por esse trabalho sexual e todas elas vão mostrar essas violências, né? A Suzy Schock sempre faz um texto bastante híbrido, então esse trecho que eu trouxe é uma ligação telefônica onde uma amiga conta que outra amiga travesti morreu assassinada pelo cara que ela estava ficando, né? Que o cara deu com um pau na cabeça até que ela morreu. A Mara Moira conta que um cliente uma vez mordeu ela na cara e a outra colega mordeu na bunda. Então, um nível de violência contra esse corpo. Esse corpo ele não pode ser aceito socialmente, ele não pode ser aceito na casa e também nesse ambiente do trabalho. Né? Esse corpo que é como um corpo que resiste, mas ele resiste através dessa literatura. Porque dentro desse espaço, ao mesmo tempo, ele sofre o próprio preconceito desses próprios clientes que veem esse corpo como algo, um lixo, né? Como que eu posso usá-lo. Mas elas criam, dentro desse universo, saberes práticos de como sobreviver, nessa supervivência, essa sobrevivência no trabalho sexual. A prostituição, ela não vem sozinha, né? A Mara Moira diz que é necessário, no texto dela, ela diz que é necessário passar pela prostituição para que esse corpo sexualmente se aceite. E todas essas escritoras vão fazer um breve relato sobre passar por isso como sexualmente para se aceitar ao que vem, esse devenir, né? Quando elas colocam o seio, quando elas começam a encarnar esse novo eu. E esse novo eu sempre nasce numa rede de apoio, essa nova família cacherreira, essa nova família da rua, né? A sororidade dessa nova família, em que sempre existe uma representante, uma mulher que vem e é a mais velha que vai te ensinar algo, né? Ela vai ensinar esses atos performáticos da Butler, assim, né? No caso da Vichala, ela vai falar da tia encarnada, a Nath Menstrual vai falar de uma puta da estação de trem de Cabachito, que é uma estação de trem de Buenos Aires, de metrô, desculpa, de Buenos Aires. A Mara Moira também vai falar de uma prostituta mais velha com quem ela se encontra e a mulher ensina coisas da rua, desse universo. Então, esse manual de sobrevivência. E eu também acredito que o que elas fazem, esses parentescos outros, né, como chamaria Haraway, o que faz aqui realmente é uma etnografia de um saber travesti. Né? Todas elas vão transitar por esses mesmos caminhos através de uma narrativa autoficcional ou através mesmo de uma narrativa performática individual, mas que se torna coletivo. E isso acontece no Chile, no Brasil, na Argentina. Há um encontro nesse coletivo, né? Um encontro, uma festa, como a Camila Sousa chama, a grande festa travesti. A conquista logo mais, ela vai se dar na aceitação, na troca do nome, né? Da Suzy, Amara, Camila, o abandono do nome masculino e através dessa escrita. Essa escrita é o que eu chamo de La Lengua de las Locas, né? Que o Mariano também, que é um teórico dos estudos travestis, vai dizer que essa língua que tem um registro de tensão, é irônica, é agressiva, é humorística em alguns tempos, mas é onde se sobrevive esse devenir travesti, né? Esse travesti se ressignifica, esse escrita travesti se ressignifica nessa literatura, né? É o travestismo como uma transescritura, né? É esse lugar em que eu coloco o meu plano de enunciação, o meu lugar de fala, a minha memória travesti para poder contar e me aceitar também, né? E encontrar o meu lugar na sociedade. A Camila Vichada sempre reforça que é na literatura, é na forma de escrever que ela se encontrou. E é na forma da escrita onde essa história deve se saber. Ou seja, é nesse momento, é nesse lugar em que as pessoas devem saber quem elas são. Né? Então, a gente tem a Suzy Schock, que ela vai gritar esse direito a ser monstro, né? Eu não sou homem, não sou mulher, eu não sou trans, eu não sou travesti, eu posso ser um monstro, eu posso ser o que eu quiser, então não me questione. A Nath Menstrual vai dizer muito, através dessas narrativas, com uma linguagem muito escatológica, muito irônica, que ela tem o direito de ser quem ela quiser, não? Que nem aqui eu sou clitóris, eu sou Hades, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou Mr. Hyde, o Frankenstein, esse lugar do entre, não? Ao mesmo tempo eu estou vivendo num entre.
A Mayra Moura vai trabalhar com uma história muito mais politizada, a Mayra Moura levanta uma campanha muito mais ativista no texto do Se Eu Fosse Puta, e a Camila Souza Vichat tem um devenir muito mais literário, né? Se a gente pensar Suzy Choque, a Camila tem um devenir mais literário nesse texto, e a Mayra Moura e a Nath Menstrual são mais militantes, não? São mais politizadas no sentido estou aqui e esse é o que eu quero. Pensando um pouco dessas vozes, algumas, né, obviamente, conclusões, não são todas, passei do tempo, pensar um pouco nesse território, né, desse corpo que se expressa em disputas e conquistas, num processo eterno de localização e de devir, ou seja, localizar elas como escritoras e como intelectuais da área e como militantes dentro desses textos e dessas performances, né, que essa subjetividade se constrói a partir também de um ato político, né? Há uma tensão o tempo inteiro entre a memória e quem eu sou, e reconstruir, porque dói, machuca, reconstruir essa história, né, de violência, e que esses relatos autoficcionais acabam sendo esse processo de visibilizar, de dar lugar a esse universo travesti, que até então na literatura brasileira e argentina não eram bem, né, se a gente pensar Cassandra Rios, mas não eram bem vistos, e hoje ocupam as livrarias. Queria terminar só com uma frase da Suzy Choque que eu acho genial, que é: defendemos nosso direito de ser monstros e que os outros sejam o normal. Acho que eu falei rápido para terminar, não queria perder o tempo. Falei rápido. Muito obrigada por vocês me escutarem. Só para agregar, a pesquisa ainda está em andamento, tá? Eu não terminei meu doutorado ainda e não terminei a escritura. Maravilha, Carol, foi um prazer te ouvir e aprender contigo. Muito obrigada pela sua fala. Nós teremos 2 apresentações, mas eu acho que as pessoas não estão aqui na sala, por favor, me corrijam se eu estiver errada. Trata-se da Ilse, a Ilse Maria, eu não a vi por aqui, e do Rayon e Diógenes, acho que não estão também, né? Só para confirmar. Ok, então nós encerramos essa primeira parte, né, do nosso simpósio, que se constituiu por intermédio, então, das apresentações de vocês. Eu gostei muito de como cada um trouxe a literatura como esse lugar estético e político. Acho que é importante que a gente sempre frise isso, às vezes a gente está entre os pares, né, e a gente acaba esquecendo de trazer essa literatura como algo que é produto ficcional, mas é extremamente reflexivo, político e ético também, e a gente não pode deixar isso escapar. Então, eu gostei muito de ver como vocês trazem, né, a Paulina Chiziane, no Canto das Perdizes, ela fala que a literatura é esse voo imaginário, né, mas é também um momento de pura reflexão. E no momento em que nós fazemos essa reflexão, é que nós reconstruímos, desconstruímos, é o momento em que a gente traz os monstros, é o momento em que a gente discute os papéis sociais atribuídos por uma sociedade extremamente machista, patriarcal, xenofóbica, homofóbica, enfim, pensar a literatura como um lugar estético, ficcional, mas que é político e que deve estar nas escolas, sobretudo nas escolas, que deve estar circulando, né, na sociedade, é muito importante. Eu fico sempre pensando sobre o nosso papel social enquanto educadores, né? Porque, assim, é muito gostoso estar aqui falando para as pessoas que leem literatura, que estudam, que estão dentro de uma pós, uma delícia, né? Mas a gente tem que extrapolar esse lugar, né? E como que nós fazemos isso? Como é que a gente faz isso, né? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? Sobre a literatura, acho que alguém falou da literatura como consumo, não sei, não me lembro quem, mas alguém falou da literatura como consumo. A gente precisa pensar em como consumir cada vez mais essa literatura, né? Essa literatura que fala sobre o mundo, que fala sobre a humanidade, que fala sobre nós, nas nossas mais diferentes formas de ser, de amar, de sentir, de se estabelecer, né? E
assim, eu acho que a gente tem muito que aprender um com os outros, em termos de categorias de raça, em termos de categoria de sexualidade, em termos de categoria de etnia, de religião, enfim. O que eu gostaria, primeiramente, perdão que eu vim falar latino, vou deixar em aberto, tá? Para que vocês pudessem fazer qualquer comentário sobre pensar a literatura como esse trabalho estético e político. E depois eu gostaria de fazer algumas perguntas mais individualizadas. E aí, então, fiquem à vontade, se cada um de vocês quiserem falar um pouquinho sobre essa literatura de resistência, como muitos de vocês colocaram aqui. Quem começa? Quer falar, Carol? Eu espero, não tem problema. Então, a minha pesquisa, como a da Carol, está em aberto, e eu tenho como centro na minha pesquisa exatamente a literatura como esse território de pensar, de reflexão, e a escrita como ato político, no sentido de que as escritoras, porque eu estou trabalhando com escritas femininas, na verdade a minha pesquisa é escrita feminina, Brasil, África do Sul. Eu trabalho com duas autoras brasileiras e duas autoras sul-africanas. Então, esse ato político de escrever, de ser mulher, né, e o atravessamento, eu trago o atravessamento, o intercruzamento étnico-racial, ético-político. Eu acredito que a literatura é uma das formas da gente abrir e ampliar a discussão, os debates, de fazer uma reflexão, e não é pensar que vai se reproduzir uma história, como é no caso da diáspora com a qual eu trabalho. Não se pensa que ali, aquele território, vai ser a representação de uma verdade, mas é um momento de abrir e possibilitar trazer histórias que, no caso da nossa historiografia oficial, foi muito silenciada. Não é que ela não foi negada completamente, se admite que há participação desses povos, mas há um modo como eles são representados, são colocados. No caso da própria mulher mesmo, quando a gente olha para o século XIX, né, início do século XX, vai ver um apagamento, né? Vai ser sempre numa caixinha, num espaço determinado. Eu acho que a literatura é esse espaço que quebra, que possibilita a gente conversar e sair da caixinha. Eu vejo por esse lado e entendo, sim, a escrita como um ato político, principalmente para a mulher, não há dúvidas, né? Quer dizer, na minha concepção, eu acredito nisso. Não, estou de acordo com a Marcela. Bom, acho que né, todos entramos aí nessa discussão da literatura como um objeto estético, mas também como um objeto político, mas não a política partidária, não fazer política realmente muito ranciera, assim, né? Fazer política de pensar o seu lugar, o seu momento sócio-histórico, e uma literatura também como resistência. O que eu estou tentando rastrear, né, que aqui foi muito forte, que foram os movimentos Ni Una Menos, e a partir desse movimento do Ni Una Menos estourou um mercado de escrita de mulheres. Então, hoje tu vai numa livraria, é algo que, te juro que há 10 anos atrás não acontecia na Argentina. Tu vai e ali tá lotado de escrita, né, de mulheres. Então, o que aconteceu? Que escrita é essa, né? É uma escrita militante, uma escrita ativista, mas, ao mesmo tempo, é uma escrita que visibiliza questões, né, de uma sociedade e questões de uma realidade de mulheres, de corpos, né, que até então era muito narrada, como a Marcela disse, né, na caixinha, e talvez ali narrada por homens, né, e homens cis, brancos, héteros, né, toda a história. E o que eu comecei a notar que no Brasil, e aí vocês me corrijam, porque eu também estou aqui nessa pesquisa, e seria interessante essa troca, é que existem poucas, né, então como que aqui aconteceu a grande onda, né, do Ni Una Menos, da Maré Verde, do aborto e tudo que foi, que chegou esse tsunami no Brasil, varreu um pouquinho como voltou, né, essa onda que vai e volta. Que existem escritoras que estão preocupadas,
mas que ainda há um espaço diminuto, né, para essas escritoras ainda nesse mercado editorial brasileiro. Acredito que, obviamente, a gente tem grandes representantes, principalmente dentro da literatura afro-brasileira, mas talvez de outras representações de outros corpos eu vejo que são poucas, né? Tá aí começando, pelo menos até agora, em todo esse rastreio, são algumas, né, que vão trazendo essas temáticas duras, temáticas cruas, que são as quais eu trabalho, as questões dos feminicídios, as questões da violência de gênero, bom, dentro da questão do corpo travesti, os corpos trans, né? Não, as escritoras ainda me parece que estão um pouco, talvez aí nesse universo saindo aos poucos, né? Devido também a, lamentavelmente, a nossa realidade sociocultural do Brasil dos últimos anos, assim, mas acredito que há grandes nomes que estão pelas margens, né? Então, estou tentando buscar sempre essas escritoras que estão lutando com essa margem editorial para pensar, para reformular esses pensamentos dentro dessa literatura contemporânea brasileira, né? Podem me corrigir se tiver alguma dica, leia esse texto, eu estou disponível, porque eu ainda estou num processo do corpus do Brasil, ainda numa leitura um pouco mais lenta né, o acesso, às vezes, pandêmico, me impediu um pouco, né? Depois o Kindle nasceu, apareceu como a grande solução dos meus problemas, mas ainda sou a pessoa do papel, né? De ler o livro agarrado no papel. E me chamou muita atenção quando a Camila Sousa Fichada foi traduzida no Brasil, né? Obviamente acompanhada já com esse movimento com a Mara Moira e outra ativista trans do sul do Brasil, de Porto Alegre, mas me chamou muita atenção e eu fico super feliz, né, que esses espaços estão sendo configurados na literatura e está havendo esse mercado para recepcionar essas novas vozes, assim. Guilherme, eu fiquei tão curiosa sobre a sua pesquisa, já quero saber um montão de coisas. Ó, me diz, esse resgate que você está fazendo em relação aos textos da Júlia, ele não tinha sido feito por nenhum trabalho de pós ainda? Ninguém tinha feito esse trabalho? Não, ninguém fez ainda, assim, é o primeiro mesmo. Nossa, eu estou muito surpresa, porque isso vai ser, assim, para nós que estudamos, nossa, um presente dos céus. Eu quero saber quando que vai estar pronta essa compilação, porque eu já quero. Vocês estão pensando em publicar depois? Como é que vai ser? Vocês vão poder ter direitos sobre esses textos no sentido de publicação? Já pensaram sobre isso? Eu acho que sim, porque eles estão em domínio público pela época até, né? Então Uhum. já é tudo da década de 1880 e 1890, então eu acho que sim vai estar. Então pretendo publicar, sim, se tiver a oportunidade. Porque você vai diminuir o nosso trabalho, né? Vai estar tudo prontinho, porque assim, esses textos estão em domínio público, mas eles estão soltos, né? A gente nem sabe que eles Isso. existem na verdade. Então, o que você está fazendo, né, por nós é um trabalho mesmo, assim, grande, porque compilar tudo isso não vai ser fácil, né? E aí depois, se vocês publicarem isso, vai ser a coisa mais linda. Nossa, eu estou aqui pensando já em usar. Quando você defende, Guilherme? Em dezembro. Aí então você manda um oi para nós, que eu já quero saber depois quando que vai estar publicado esse texto, né? Porque, gente, a Júlia é um. Porque para mim não foi, né? Ela é uma autora assim, gigante, gigante. Uma mulher no século XIX escreveu o que ela escreveu, da forma como ela escreveu, é fantástico, assim. Eu sempre que eu leio a Júlia, eu fico encantada, fico pensando, assim, na resistência que ela foi, né? E quanto ela lutou pela sua escrita. Eu sou encantada mesmo por tudo que cerca a Júlia, né? Porque, assim, tem essa coisa da academia que não aceitou, né? Porque simplesmente ela, como diz um amigo meu, carrega uma genitália feminina, né? Porque não se explica o fato dela não ter participado da academia,
Bom, quer dizer, se explicar, se explica, a gente sabe, né? Toda a questão do preconceito em relação à mulher, mas ela já era reconhecidamente uma autora, uma boa escritora, né? Como diziam, né, os novos cientistas, e mesmo assim ela não pôde participar, participando do seu marido. Foi isso mesmo, Guilherme? Foi, né? Isso. Um horror, né? Quer dizer, a gente não vai deixar você participar aqui, mas a gente coloca seu esposo, né? Pode ser assim, uma afronta, né, para a mulher, para todas nós. A Jéssica falou tão lindamente sobre os papéis sociais, né, Jéssica, através dos textos da Nélida Pinhon. Se você quiser comentar alguma coisa a mais sobre o quanto a nossa sociedade ainda é patriarcal, né? Porque a impressão que eu tenho é que o patriarcado ele não acabou, ele vai se renovando, ele vai criando novas facetas, novos rostos e continua enraizado na nossa sociedade. É incrível isso, né, Jéssica? Com certeza. Tem uma frase, né, de uma das críticas que recepciona a obra de Nélida Pion, que diz, né, Nélida Pion é uma autora que discute o ético através do estético. E realmente é isso. Quando a gente vai para um texto dela, a gente observa o quanto que não é possível você fazer a leitura de um texto literário dela sem você estar atento a todas as questões históricas, sociais, políticas, religiosas que regem, né, aquela sociedade. Então, quando eu fui fazer o estudo do romance, né, Voz do Deserto, eu tive que fazer todo um estudo das bases historiográficas da sociedade árabe, né, do Alcorão, religião islâmica, justamente para estar podendo fazer essa conexão, né, e vendo e percebendo as várias discussões, os vários questionamentos que ela vai fazendo, usando a ironia, né, mas ele pode fazer isso, determinar o assassinato de mulheres, por quê? Ele é o rei, ele é o superior, né? E você vai lá e vê como que o adultério era punido nessa sociedade. Tá lá, ela diz na narrativa, mas ela não está dizendo de forma aleatória. Vamos lá no Alcorão, onde que está dizendo isso lá? Vamos na história, como que funciona, né? Como que isso é visto. Então, assim, eu fui fazendo todo esse estudo, né? Justamente para essa questão, uma das questões que até a minha banca, na minha defesa, falou, né, essa questão do olhar orientalizado. Às vezes você vai estudar questões de uma outra sociedade, né, às vezes a gente pode dizer assim, mas é porque é opressão mesmo, é porque a mulher não é, a mulher não tem visibilidade nenhuma e tal. A gente fala por falar e tudo mais, mas quando você vai realmente investigar, você adentra realmente nessas questões, né? Você vê o quanto que é algo que realmente está enraizado na história, né? E o quanto que o discurso religioso legitima essas questões na sociedade árabe, né? No Islã, até a questão que eu estava estudando na biografia de Maomé, né, e lá tem várias questões que são assim bem interessantes. O quanto que a sociedade, os discursos dominantes, eles usam do Alcorão para legitimar situações que às vezes nem existiram, né, mas não, tem que ser assim porque está aqui no Alcorão. Tem uma questão de dizer que Maomé tinha aversão à questão que eu não estou lembrando agora. Mas de dizer que a mulher tinha que ser inferior ao homem, tal, toda essa questão da hierarquia. Mas quando você vai lá ler a biografia dele, você vê que as mulheres dele sempre tiveram um papel, né, ao lado dele, que foram muito importantes. Depois da morte dele, todos esses discursos em relação ao papel que a mulher deveria cumprir na sociedade foram fechados, digamos assim, senão a mulher, dentro da hierarquia, ela é inferior e está aqui. O Alcorão tem que ser lido por essa perspectiva, né, pela perspectiva da hierarquização.
E aí eu fui investigar, né, todas essas questões relacionadas ao adultério, e a gente vê o quanto que isso é forte, né? Lá a punição com açoite, apedrejamento, a questão do testemunho, se for um testemunho masculino em relação ao adultério, 4 homens testemunhando, tá ok, mas se for testemunho feminino tem que ser o dobro. A questão da herança, para o homem é o todo, se a herança for para uma mulher, ela só tem direito à metade, e por aí vai, né? Várias outras questões que a gente vai vendo. E aí, assim, quando a gente vai fazendo toda essa investigação, a gente vê o quanto que o patriarcado ele é muito, muito forte, né? E aí, a minha proposta que eu fiz para o doutorado foi também com obras de Nélida Pion, só que já mesmo, né, no Ocidente mesmo, e fazendo justamente essa investigação dessa hierarquização, né, do papel social da mulher, né, inferior em relação ao homem, e como que ele é legitimado por esses discursos dominantes, né, do patriarcado, do cristianismo, né, fazendo toda essa investigação e vendo como que esses discursos dominantes legitimam, né, essa inferioridade, né, essa hierarquização social aí desses polos binários, homem, mulher. A gente tem sempre que pensar nessas instituições que legitimam esses discursos, né, Jéssica? Esses dispositivos de poder, a gente precisa desconstruí-los, e é por intermédio de redes de apoio mesmo, né? De redes que discutem, que vão para as ruas, porque também não dá para a gente ficar só aqui no discurso, né, acadêmico, embora ele seja extremamente importante. Eu acredito muito no discurso do ativismo, de nós irmos para as ruas, de nós irmos para as escolas, da gente trazer essa consciência da legitimação no sentido negativo dessas instituições que criaram o patriarcado para dentro da nossa sociedade. A gente precisa discutir isso cada vez mais, né, com as nossas crianças, dentro das nossas famílias, dentro dos espaços escolares, dentro das universidades, porque, olha, dentro da academia, a hierarquização é muito grande ainda. A gente não consegue discutir gênero dentro da própria academia. Esse ano, na nossa universidade, infelizmente, só esse ano, que a UFMS, que é a universidade onde eu trabalho, né, do Mato Grosso do Sul, ela construiu banheiros de gênero neutro. Você não tem ideia do debate que foi, tanto na cidade, que é a capital, quanto na própria cidade universitária, assim. Eu vi técnicos, eu vi professores horrorizados, mas para que isso? Por que isso? Tanta coisa que a gente tem que discutir, com tanta coisa que a gente tem que pensar, para que criar banheiro neutro, né? Então, assim, em nenhum momento a gente vê uma discussão mais respeitosa no sentido de entender que esses outros corpos precisam de espaço, precisam de lugar, precisam de visibilidade. Voz eles têm, mas eles não têm lugar, né? Então, a gente precisa cada vez mais tentar desconstruir essas hierarquias a partir do lugar que nós ocupamos, e a academia é um lugar onde nós estamos, e infelizmente a gente vê, né, desde assédios, como eu não sei se vocês têm acompanhado também, mas a gente tem tido muitas denúncias de assédio dentro da universidade, e assim por diante, né, a gente precisa pensar sobre todas essas questões. Esse caso que saiu hoje também, hoje, pelo menos eu vi hoje, desse médico anestesista. Nossa Senhora, meu Deus, que coisa terrível. Foi aqui no Rio, Jéssica. Nossa Senhora, mulher não tem um dia de paz, né? Tá cada vez mais difícil. Aí tem até os debates, né, que a gente vê cada vez mais difícil, né? Ser mulher nesse país. A mulher não tem paz nem para parir, né? Meu Deus, que absurdo. Ave Maria. Não é fácil, né? E aí, só para você terem uma ideia, dia desse eu participei da defesa de uma banca e eu tive que ouvir, né? Primeiro eu ouvi, depois eu fiz a pessoa ouvir.
ouvi de um professor que não tinha nenhum motivo de hoje, na contemporaneidade, nós discutimos a autoria feminina, porque, afinal de contas, hoje qualquer pessoa pode publicar. Eu tive que ouvir isso, né? Então, assim, pasme, eu não imaginei que eu tivesse que ouvir uma coisa dessa, um professor dizendo que é uma grande balela a gente discutir a autoria feminina, porque, afinal de contas, hoje qualquer pessoa pode publicar, basta pegar o lápis e a caneta e escrever. Então, veja o lugar que nós ocupamos, né? Como que ele está cercado de pessoas que realmente não se fecham para ouvir historicamente o lugar dos outros corpos que não seja esse homem branco, hétero, cristão, etc. e tal, né? Porque a gente precisa, acho que foi a Marcela, foi você, né, Marcela, que estava falando que a gente tem uma historiografia, mas a gente precisa, né, rever tudo o que aconteceu via memória por intermédio de outros olhares, por intermédio de outras historiografias, a partir de outras vozes, a partir de outros corpos, né, a partir de outras perspectivas. E as pessoas, né, que já ocupam determinados lugares em determinadas instituições, elas se fecham à alteridade, elas se fecham, né, a ouvir a história do outro. Aliás, Marcela, eu queria te perguntar uma coisa muito pontual, eu não consegui, na hora que você estava falando, anotar, você falou estatisticamente sobre os países que mais tiveram seus povos literalmente arrancados do continente africano, você falou de alguns países onde nós tivemos mais diásporas. No Brasil, na etnia, eu uso 3 fontes bibliográficas para essa. Uma é norte-americana, que é a Linda Hillwood, que ela fala da diáspora negra no Brasil, e aí e todas as 3 têm um consenso. O outro são 2 professores brasileiros, uma até que está lançando o livro agora, que é o Escravidão, acho que foi lançado a nível nacional, que é o Florentino Gomes, né? E a terceira é um livrinho que eu achei, deixa eu ver, que aqui, se vocês olharem, fica esse livrinho. Mas é um livrinho no sentido que é um livro que não é muito grande, muito grosso, é o da Kátia Queiroz Matoso. Ela é uma professora também, acho que de Paraná, Ser Escravo no Brasil. Nesse livro, ela também vai comentar quais são exatamente as etnias que foram trazidas. Aqui, para a apresentação, eu trouxe foi a da Hillwood, da Linda Hillwood, e deixa eu só pegar aqui. Então, foi basicamente da África Central. No século XVIII, século XIX, no Brasil, 68% da África Central. Vem via Angola. No livro da Eliana Alves Cruz, ela está fazendo referência ao reino de Ayo, que é na região da Nigéria, que é onde a gente tem um movimento para a região de Salvador, para o Nordeste brasileiro. O Sudeste vai receber muito de Angola, porque o Sudeste é com café e com o ciclo do ouro, né? Então, século XVIII, XIX, que eles vai ter essa movimentação maior. E aí o nome de alguma das etnias, deixa eu só pegar aqui que eu fiz a referência, alguns grupos étnicos culturais que eu fiz a referência, deixa eu só catar aqui. Então, foi para falar da Eliana. Eu vou te dar. Um se chama, a gente até usa no português e não sabe, né? Mandingas. É um grupo étnico, né? Sorais, que é o S-O-N-R-A-I-S, o Lofos, né? E Mócios. Esses são. Agora, o grupo étnico maior são os Bantos e os Urubais, que são trazidos para o Brasil. E aí eu fiz essa menção de trazer da estatística para a literatura, porque eu acho que a literatura tem esse potencial, exatamente como a Carol falou. Quando a gente fala de política, não é meu centro de interesse, a política partidária, no sentido, né? Aqui é realmente esse espaço de reflexão sobre uma história que é um trauma e que é, ao mesmo tempo, uma parte da estrutura da sociedade brasileira, não só brasileira, mas a latino-americana, ela tem essa estrutura. E cada país está lidando com essa situação de maneira diferente. Na questão da escravidão, alguns países simplesmente apagaram. O Brasil não tem condições de fazer isso.
né? Até por ter sido o país que mais recebeu nas Américas números escravizados. Os números variam entre 11 milhões a 12 milhões de pessoas que são trazidas para o continente americano, e no Brasil, o Brasil responde por entre 5 a 6 milhões, dependendo do historiador. Então, assim, a gente não tem muito como não lidar com isso, né? E como pensar, qual é o interesse na escrita feminina, como a mulher, as mulheres, né, para a gente pensar as diferentes subjetividades do nosso próprio grupo, pensam e entendem a sua sociedade. Não é exatamente lidar com uma literatura histórica, no sentido clássico da divisão de estilos da literatura, mas para pensar como as mulheres, com seus atravessamentos, né? Por isso a Débora sendo uma mulher branca que a gente também não tem muito esse hábito de pensar a partir da étnico-racial no nosso país, mas trago a Eliana, do ponto de vista da escrita afrodescendente ou a escrita negra, como a Conceição Evaristo gosta de colocá-la, prefere usar a terminologia literatura negra, para pensar as tensões que reverberam, né? A gente olha, ao olhar e ver determinadas estruturas do romance da Eliana, ela está falando em século XIX, a gente vai fazer algumas ligações com o que acontece atualmente. Eu acho que esse é o fascinante da pesquisa na literatura, da literatura, e pensar a partir desses corpos, exatamente, que são a margem, como isso. Eu ouvi de um professor que não é necessário pensar uma escrita feminina, alguém que está dentro da academia, realmente não tem muito o que dizer, a gente tem muita esperança, porque o espaço da escrita é onde acontece a gente percebe que acontece a maior invisibilização de corpos que não foram vistos ou pensados, ou, né, entendidos como ter o direito dessa escrita, porque a escrita é poder. A escrita é o poder. Então, o poder de você poder se auto-referenciar ou até mesmo de pensar a sua sociedade. Então, acho que o pensamento feminino, e principalmente nesse momento da história contemporânea brasileira, acho que o nosso pensamento pode contribuir muito. E concordo com a Giovana que a gente precisa ultrapassar o espaço da academia. Então, essas autoras, as autoras com quem eu trabalho, tanto sul-africanas como brasileiras, elas fazem exatamente isso. Elas não são escritoras, elas são escritoras jornalistas, são escritora artista plástica, escritora ativista política. Então, ela tem múltiplas necessidades, e acho que isso é interessante também nos nossos corpos, né? A gente tem múltiplas identidades, e isso contribui dentro do espaço da literatura. Então, nesse caso, eu trouxe os números para a gente entender o que é transformar em número em rememoração de vidas. Muito bonito o que você falou, Marcela, né? A escrita é poder, né? E a autoficção, Carol, nesse sentido, ela é muito potente, né? Porque ela traz essa representatividade, né? Porque é mais do que representação, são os próprios corpos falando das suas dores, estando ali para enfrentar essas dores e buscando o seu lugar assim, né, literalmente na força, na resistência. Conta mais para nós sobre o trabalho dessas mulheres travestis tão lindas que trouxe. Pena que não dá o tempo, mas eu tinha uns vídeos e eu posso depois, se quiser, eu posso mandar, né, aí para a Keliane e ela pode compartilhar depois, já que eu tenho onde elas vão dar essas como chama no Brasil a TED, essas, né, a Camila Vichada faz, a Mara Moira, mas como elas utilizam as redes sociais, a internet, o YouTube, para isso, né, para resistir e existir, né, no sentido dentro desse meio, assim, são formas que, por isso que eu falo de autoficção, porque elas se reproduzem muito, né? Então, lendo no YouTube alguma coisa, depois tu vê elas se autoficcionam, né? Criam esse universo. E eu ia também comentar que vale muito a pena, que está dentro, se a gente pensar nessa onda etnográfica, assim, do corpo travesti, tem uma série da HBO,
que se chama La Veneno, que eu recomendo para vocês assistirem, que é sobre a Cristina La Veneno, que foi a maior travesti espanhola, assassinada também por um amante, mas que está na HBO, pura poesia, né? Tem essa questão, também baseado numa autoficção, né? Num produto dela, de um texto que uma escritora produziu para ela, autoficção aí, porque aí entra o jogo também da autoficção, que seria, mas recomendo porque esse universo, né? A gente pode pensar que é só o sul global, mas a Espanha também tem uma grande representação com esses corpos, e pensar um pouco como é individual nessas histórias, insisto nisso, né, mas é muito coletivo, né, é como se traça essa memória trans, travesti coletiva, e como é importante esse corpo ser representado na literatura, né? Porque até então, se vocês pararem para pensar, esse corpo sempre está na polícia, né? Nas questões, está preso, esse corpo ou em estado psiquiátrico, é alguém que deveria ir para, né, para o médico, ou até mesmo na literatura, visto como algo bizarro, né? Aquele personagem bizarro, aquele personagem um pouco escatológico, mas no sentido agressivo, muitas vezes, em narrativas, principalmente masculinas, né? Escrita de homens, pensando assim. E agora é uma representação dessas vozes, né? Eu em primeiro lugar, mas que é um momento autoficcional, porque não sei se vocês leram Camila Sousa Richala, que é poesia pura, digamos, né? O texto é belíssimo e duro, né? Então ela vai conseguindo equilibrar esses dois ambientes. E que mais que eu ia comentar sobre essa representatividade, que alguma coisa que a Giovana agora comentou no final, e a Marcela também, o Puig dizia muito disso, dessas vozes gays e lésbicas na literatura, né? Que são vozes subalternas, vozes na cidade letrada, né? Para falar essas vozes, né? A Marcela também falou, então a gente pode encarar disso, essas vozes que não tinham visibilidade, mas que agora elas estão entrando nessa cidade letrada, né? E elas podem ter esse direito a falar. Que mais? Eu não lembro mais. Agora eu pergunto, falei sobre outras coisas, né? E fui abrindo. Eu ia te perguntar, você está na Argentina? Eu sou brasileira, sou do sul de Porto Alegre, mas moro na Argentina, isso. Ah, tá. Meu E mestrado aqui. como que são... Minha licenciatura é do Brasil, mas meu mestrado é aqui e o doutorado é daqui. Ah, tá. Eu ia te perguntar sobre os números de assassinatos aí de corpos trans, porque até onde eu sei, né, eu não acompanho muito os estudos, mas até onde eu sei, o Brasil ainda é o país que mais mata, né, corpos trans. Como é que é na Argentina? Não, na Argentina também. Não, assim, é bem forte. Eu tinha, para outro seminário que eu fiz, eu apresentei as questões dos feminicídios e o último, não é censo, que eles chamam aqui, são os dados, né, de feminicídio, de mortes, como é que é? É no INED aqui. Então, não sei, eu lembro que esse seminário eu apresentei agora que foi maio, junho, e a morte geral de corpos de mulheres trans, lésbicas, aí, hétero, travestis, já estava pensa que do final de 2021 até agora já eram 320 e poucas mulheres, sendo que 10 dessas mulheres eram travestis, né? Mulheres héteros, lésbicas, depois eles vão fazendo essa contagem de gênero, mas é violento. E aqui o feminicídio é um hobby masculino, posso dizer assim, não principalmente a queimada de mulheres, porque na queimada é onde queimar o corpo é onde não tem vestígio, né? Não tem vestígio de nada, né? Não fica marca digital e absolutamente nada. Isso eu lembro que quando eu cheguei na Argentina me chocava com isso, e são dados que saem todo o tempo, né? Na TV, assim, obviamente que a mídia satura com essa vitimização, ou como trabalha com essas questões, mas acontecem bastante. Mas eu sei que no Brasil também, eu não tenho os dados do Brasil, eu sei que aqui é intenso, e por isso que essa violência, né, que elas registram, se a gente pensar em todas elas,
na rua, né, o que acontece dentro desse trabalho sexual, por isso que também agora em agosto se vota a lei do trabalho sexual, para que justamente ela, principalmente esses corpos travestis que estão na rua, porque é aí onde eles são assassinados, né, nesse trânsito, tenham direitos trabalhistas, possam aceder a determinadas coisas que outros não. Isso aconteceu durante a pandemia, porque esse corpo tem que estar na rua, senão ele não trabalha, senão ele não come de noite, né? Então, aí começou todo um ativismo em relação também a isso, né? E essa proteção, por isso que eu falo sempre, um dos eixos é a análise, é essa proteção, como essa kit, né, esse manual de sobrevivência nesse universo, que é bastante violento. E atualmente para todas nós, não precisamos... Aqui tá bem complicado, eu acho que... Não sei os números do Brasil, mas aqui, entre Brasil e Argentina, eu acho que é complicado. O sul global, digamos, é complicado para esse corpo hétero, lésbico, trans, travesti, mas não tem um número. Se tu quiser, eu posso buscar aqui. Aqui todo tempo tem... Peraí, aqui, 2021 até agora, 247 mulheres foram vítimas, né? E sendo que 17% eram travestis. Aqui, encontrei o dado. Eram 17 pessoas, assim, 17%. Esses são dados que aqui saem o tempo inteiro por esse órgão nacional que cotiza, né, o que está acontecendo no... Uhum. Obrigada, Carol. A gente tem que discutir cada vez mais também essa questão da violência que envolve tudo que é feminino, né? O corpo e todos os símbolos que estão em torno do feminino e todos os corpos que fogem, né? Aquela caixinha, né? Que a Marcela colocou para nós. Toda forma de ser, amar, se relacionar, pensar que foge do padrão, ela também é posta nesse ciclo de violência terrível. Gente, nós já estamos chegando ao final, aí temos mais 5 minutinhos só. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês por compartilhar suas pesquisas, por me ensinar, fico extremamente grata por aprender muito com vocês. Quero convidá-las e convidá-les para participarem do grupo de pesquisa, do qual eu falei no início aqui do simpósio. Vou tomar liberdade, tá, gente? De colocar o link do WhatsApp, porque, de repente, se vocês se sentirem à vontade, vocês podem entrar lá, e a gente tem as reuniões aos sábados, tem aquelas pastinhas que eu falei para vocês, né, de compartilhamento. E temos Giovana, deixa eu perguntar, eu poderia participar mesmo não estando no Brasil? Não tem problema? Não tem problema nenhum. A gente, primeiro, o que a gente pode fazer? Primeiro, vocês podem entrar ali pelo grupo do WhatsApp para sentirem o grupo, né, como funciona, e depois a gente faz o cadastro no CNPq, se vocês quiserem, né, vocês só mandam um alô lá para mim, que aí a gente faz o cadastro no CNPq. Deixa eu botar aqui, ó. Sobre o nosso evento esse ano, vai ser na última semana de outubro. O ano passado foi em dezembro, para quem participou. Esse ano nós antecipamos, que dezembro estamos todos cansadíssimos e cansadíssimas, né? Dezembro não dá. Mas aí esse ano nós antecipamos para outubro. Depois a gente manda uma carta circular lá no WhatsApp. Certinho? Então, obrigada, pessoas lindas. Que a gente possa se ver ao restante da semana. Desejo a vocês uma semana de paz, de tranquilidade, de saúde e de muitas trocas frutíferas aqui, de reflexões sobre os nossos corpos que não se encaixam, mas que vão resistir sempre, não nos calarão. É isso, né, gente? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada, até a próxima. Até. Tchau, tchau.